Ai, eu amo essa música, eu queria esperar ela terminar. Enquanto vocês entram, eu vou esperar essa música acabar. Vai dar ruim de colocar no YouTube, né? Eu sei. Mas eu amo essa música. Eu sei que vai dar ruim. Por isso que eu sempre entro bem comportadinha, mas... Ai, hoje não deu. Essa música tava tocando e aí eu deixei. Agora... luta. Vamos começar, né? Ai, não sei o que deu no YouTube. Meus fundinhos não tá funcionando no meu YouTube. Peraí, gente, vou achar um fundinho bom aqui. É porque não tá funcionando o YouTube. Pronto, vamos lá. Bem-vindos! Parece até a primeira vez, né? Escutando música, sem o fundinho pronto. Mas vamos lá. Como vocês estão? Muito obrigada pela presença de vocês. Mais uma noite, mais uma sexta-feira. É sempre muito especial ter vocês aqui comigo. E eu tô com muita expectativa do que Deus quer nos ensinar nessa noite, o que Ele tem para nos falar. E então eu espero que vocês abrem os seus corações, estejam disponíveis a ouvir o que o Senhor quer, né, o que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. E eu vou começar contando um pouco um resumo dessa semana, que essa semana teve um versículo que ele não saiu da minha mente. E foi um versículo que todas as vezes que eu orava, eu declarava e eu busquei entender por que Deus estava me trazendo tão à memória. Não tá dando de ouvir? Por que Deus estava me trazendo tanto à memória esses salmos? E os salmos é o 127, que diz assim: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Mas... tá ruim o som, gente? Ou eu que tô falando muito baixinho, será? Ai, que o coisa tá bem aqui no... o fundo tá bem aqui na tela. Ficou melhor assim. Eu vou tentar falar mais alto, é que hoje eu acho que eu tô mais calminha. Vocês vão me falando aí, tá? Se tá dando de ouvir ou se tá muito baixinho. Então, Deus colocou no meu coração esse versículo
mas era na outra tradução que é: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E eu demorei para entender, né? Por que Deus colocou isso tão forte no meu coração, e fiquei orando e meditando sobre esses salmos e o que Ele queria me dizer com isso. Até que o Espírito Santo falou no meu coração e eu até anotei o que eu senti para eu não me esquecer exatamente como foram as palavras que eu senti. Que Deus me falou assim: você tem confiado na sua capacidade e tem medo de confiar no que eu posso fazer. E essa palavra de hoje que eu vou compartilhar com vocês foi tudo que Deus colocou no meu coração essa semana. Essa palavra que eu vou compartilhar com vocês hoje é para mim. Deus falou comigo, Deus tem me tratado, Deus tem me exortado, Deus tem me repreendido e Deus tem me ensinado essa semana. É preciso que o Senhor seja o centro da nossa vida. Cada vez mais nós estamos confiando em nós. Cada vez mais o ser humano está confiando em si. Cada vez mais estamos confiando nas pessoas. E estamos deixando de confiar em Deus. Estamos deixando de confiar na palavra de Deus. Cada vez mais os nossos sentimentos estão sendo frustrados e os nossos sonhos estão sendo frustrados. Porque se não for o Senhor para guardar os nossos pensamentos, se não for o Senhor para edificar a nossa casa, se não for o Senhor para proteger o nosso coração, em vão é a gente fazer qualquer outra coisa. Se o Senhor não for o centro da nossa vida e se o Senhor não for aquele que protege os nossos pensamentos, em vão é tomar remédio, em vão é fazer terapia, em vão é fazer massagem para relaxar, fazer compras para esquecer, em vão é fazer qualquer outra coisa, se o Senhor não for o centro. É claro que se o Senhor edificar, é claro que se o Senhor estiver presente, todas essas outras coisas, elas podem vir como um auxílio, elas podem vir para nos fazer bem. É claro que o remédio, eu creio nisso, né? Que Deus deu entendimento a cientistas, a médicos. É claro que a terapia, ela faz muito bem. É claro que massagem faz muito bem. Mas o que a palavra nos diz é que se o Senhor não for o construtor da nossa casa, se não for o Senhor quem edificar, se não for o Senhor quem estiver no centro, não adianta nada fazer qualquer outra coisa. Porque com toda certeza não vai durar. Porque com toda certeza são fugas de pouco tempo. E lá em Jeremias 17, eu ainda não entrei na palavra, tá? Por isso eu ainda não orei. Isso é só uma introdução. Lá em Jeremias 17, diz que maldito é o homem que confia no homem e faz da humanidade a sua força e se afasta de Deus. Cada vez mais nós estamos confiando em pessoas e fazendo delas a nossa força, fazendo delas a nossa confiança. Cada vez mais a gente tem confiado em palavras humanas e confiado na humanidade. E isso nos faz afastar de Deus. O problema nunca foi confiar em pessoas, porque eu acredito que Deus usa pessoas. Mas o problema é quando a gente confia nas palavras das pessoas e isso faz a gente se afastar de Deus. O problema é fazer das pessoas a nossa força e esquecer que a nossa força vem do Senhor. E esquecer de colocar o Senhor como centro, esquecer de que
se o Senhor não estiver guardando a nossa casa, se o Senhor não estiver guardando o nosso negócio, se o Senhor não estiver guardando o nosso coração, os nossos pensamentos, em vão é vigiar a casa, em vão é vigiar o negócio, em vão é vigiar os sentimentos, porque o Senhor precisa estar ali, o Senhor precisa ser o centro. E a palavra de hoje, que Deus confirmou no meu coração, é sobre confiança. Talvez seja isso que o Senhor pode estar querendo falar com você também, assim como Ele quis falar comigo essa semana sobre confiança. E eu sempre falo para vocês que eu não sou pastora, eu não sou teóloga, eu não sou professora. Eu simplesmente compartilho com vocês aqui coisas que o Senhor vem falando no meu coração. Muitas das palavras que eu trago aqui são palavras que eu estou sendo ministrada pelo Senhor na mesma semana. Muitas das coisas que eu compartilho aqui, que Deus coloca no meu coração, são coisas que eu tenho passado há poucos dias, há poucos meses, ou às vezes até estou passando. Eu brinco que a maioria das pessoas, elas têm o costume de falar e de ensinar, e até eu vejo muitos pastores, porque eu já passei por isso, porque há anos atrás eu passei por isso, e eu nunca vi ninguém falando assim, eu estou passando por isso e por isso eu compartilho. E em alguns momentos eu estou passando por processos e compartilho com vocês. Então, essa palavra de hoje sobre confiança, o Senhor tem ministrado no meu coração, porque talvez eu, assim como vocês, também precise confiar mais nele. Eu não quero nunca que vocês me vejam como alguém superior que vocês e que conhece mais Deus do que vocês e que tem mais intimidade e que é alguém inacessível porque eu faço live, porque eu posto de Deus e porque Deus me deu uma família e porque eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu quero que vocês sempre saibam que eu sou tão humana quanto vocês e eu passo pelos mesmos desafios que vocês passam. E muitas vezes eu também preciso ser repreendida por Deus e eu agradeço a Deus porque a palavra diz que Ele repreende aqueles que Ele ama, né? Então, eu agradeço a Deus por Ele muitas vezes me chamar e dizer assim, ei, você precisa confiar mais. Ei, você precisa buscar mais, porque a sua confiança está sendo firmada em outras coisas e a sua confiança não está totalmente em mim. E aí Deus tem me chamado para esse lugar de dependência total da presença dEle. Então eu vou orar. Já se passaram 15 minutos e eu não entrei na palavra ainda. Mas eu espero que Deus fale com vocês, assim como Ele tem falado comigo nesses últimos dias. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia poder estar aqui compartilhando tudo que o Senhor tem falado ao meu coração. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um que está aqui. Senhor, eu te louvo e te agradeço porque é só a Tua graça para fazer isso através da minha vida. Senhor, eu te agradeço por cada família aqui representada e por cada milagre que o Senhor vai derramar, Senhor, nessa noite. Eu creio, Senhor, que o Senhor está nesse lugar e eu creio que como o Senhor está aqui nesse quarto, o Senhor também está visitando cada pessoa que está ouvindo essa oração. Eu oro, Espírito Santo, para que a Tua presença seja real nesse lugar, Pai. Eu oro, Senhor, para que o Teu toque venha sobre cada uma dessas pessoas que estão ouvindo essa live agora. Senhor, mostra o Teu poder aqui nesse lugar. Me usa, Senhor, da forma que o Senhor quiser, Pai.
Não permita, Pai, que eu fale nada que venha de mim, mas eu oro para que a tua unção venha sobre mim e que eu possa ser uma voz que clama no deserto, Pai. Eu possa ser uma voz, Senhor, que venha falar as tuas verdades sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, me usa, Pai, para trazer respostas a orações, Pai, que as pessoas têm feito que só o Senhor sabe. Usa a minha vida da forma que o Senhor quiser, Pai. Eis-me aqui para te servir, eis-me aqui, Senhor, para ser instrumento em tuas mãos, Pai. Obrigada por mais uma noite poder falar o quão bom o Senhor tem sido para mim. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos para a palavra. Quem gosta de acompanhar, vou colocar aqui. Gênesis 2, do 16 ao 20. Nós vamos começar a palavra por Gênesis. Ai, eu coloquei 2. É 21. É 21, tá, gente? Ai, meu Deus, hoje eu tô só misericórdia de Deus. Gênesis 21. Vocês têm paciência comigo, porque hoje tá mais devagar o negócio. Vamos lá. Tô usando minha Bíblia nova. Gênesis 21, do 16 ao 20. E afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo do Senhor chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Toda vez que a gente perde a confiança em algo, nós temos a tendência a nos afastarmos da promessa de Deus. Toda vez que a gente tem algo nas nossas mãos e a gente perde e se acaba, isso nos faz sentir medo, e o medo nos faz fechar os olhos para muitas coisas. Agar, ela tinha acabado de dar de frente com a má notícia. Agar talvez tinha acabado de dar de frente com o decreto de morte. Tudo que ela tinha na mão era água, e a água trazia vida. E de repente essa água seca, e eu não sei o que pode ser que tinha na sua mão até pouco tempo, e que talvez você perdeu o controle, e que talvez secou, e que talvez acabou. Eu sei que talvez a água tenha acabado, como a de Agar. A fonte para ela secou. A má notícia chegou, é como se o diagnóstico mal tivesse chegado. É como se a notícia que o casamento terminou chegou. É como se alguém tivesse falado: o sonho se foi. Eu não sei na sua vida o que pode ser o odre nas suas mãos, né? Como estava na mão de Agar. E quando ela viu que acabou,
ela se afastou. Eu sei que aquilo que estava na mão dela acabou. E tudo que ela tinha controle se perdeu. E porque aquilo que ela tinha nas mãos se acabou, a confiança dela foi junto. Eu tô com muito temor para falar essa palavra, porque Deus foi me trazendo muitas palavras sobre confiança. E eu não sei com quem Ele quer falar nessa noite, mas o pensamento de Agar nesse momento de desespero era a morte. O pensamento dela e tudo que ela conseguia ver diante dela é que não tinha mais para onde ir, não tinha mais caminho, não tinha mais como andar. O pensamento dela naquele momento era: acabou aqui e eu vou esperar morrer. Porque a água acabou, porque o sonho acabou, porque nada vai dar mais certo. Aqui é o fim, não tem mais para onde ir. E o medo fez ela se afastar. A palavra diz que ela pensou, né? Afastando-se, ela foi sentar em frente, à distância de um tiro de arco, porque ela dizia: assim eu não verei o menino morrer. O filho dela estava vivo, só que os pensamentos dela eram de morte. A sensação dela e os sentimentos dela era de: acabou aqui. Ele vai morrer e eu vou esperar ele morrer, porque não tem nada mais que eu possa fazer, porque tudo que estava na minha mão secou, tudo que estava na minha mão acabou, eu não tenho mais controle de nada. E eu sei que tem coisas que nós temos nas nossas mãos e que tá sob o nosso controle, e aí é fácil confiar em Deus. Quando tudo tá dando muito certo, é fácil confiar em Deus. Quando você tá empregado, é fácil confiar que a conta será paga. Quando as coisas estão em ordem, é fácil dizer que Deus é bom e que Deus fez grandes coisas. Mas tem momentos na nossa vida que a gente deixa de acessar o milagre, porque os nossos olhos se fecham quando a má notícia chega. E a palavra de Deus diz que Deus precisou abrir os olhos de Agar para que ela visse o poço de água. Muito provavelmente, na hora que ela se viu perdida, os olhos dela se fecharam, o medo tomou conta e ela não conseguiu ver mais nada que estava em volta dela. E a palavra de Deus diz que Deus abriu os olhos dela para que ela veja, para que ela visse o poço de água. E ao abrir os olhos, ela viu o poço de água, ela pegou água e ela deu ao menino. E a palavra de Deus diz que Ele manda ela se levantar o menino, segurar pela mão, porque Ele fará dele um grande povo. Ele entrega uma promessa para ela. E eu fiquei meditando sobre isso porque primeiro o anjo chega e fala: o que você tem? Não tenha medo. Como não ter medo quando as coisas fogem do nosso controle? Como a gente não vai sentir medo quando vem um momento de seca, quando vem a notícia ruim? Como a gente não vai sentir medo quando as coisas fogem do nosso controle, quando a gente acha que tudo que a gente tem nas nossas mãos vai dar certo, mas quando a gente olha, se acabou? Como não sentir medo? E o anjo do Senhor diz: o que é que você tem? Não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino. E aí, no versículo 19, então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço d'água. O medo muitas vezes faz você fechar os olhos. O medo muitas vezes faz você não enxergar quantas coisas tem ao seu redor,
quantos milagres tem e o quanto você pode acessar ainda para ir mais longe. O medo cegou Agar. E esse mesmo medo que secou Agar até hoje, ele continua nos cegando. O mesmo medo que fez ela se afastar e esperar o filho morrer, é o mesmo medo que nos faz nos afastar das nossas promessas e ficar de longe e esperar acabar, esperar morrer. Talvez você sonhava e daí você não sonha mais porque as coisas fugiram do seu controle, então eu vou ficar de longe, vou esperar o sonho morrer. Talvez você tá num casamento e aí porque as coisas ficaram difíceis e você perdeu o controle, daí você pensa, eu vou ficar de longe, só vou esperar terminar. Talvez você tinha um sonho de uma empresa e aí não deu certo. As coisas fugiram do seu controle. Talvez a fonte secou. Talvez a notícia ruim chegou, talvez o contrato não foi assinado. E aí você pensa, acabou o sonho. Eu vou ficar só de longe olhando morrer. Mas a palavra de Deus fala que Deus ele abriu os olhos e mostrou a Agar que tinha um rio ao lado dela. Tinha um poço. Só que essa mesma Bíblia que a gente lê essa história, ela nos fala que Jesus é a água da vida. E o que ele espera de nós é que a gente abra os nossos olhos hoje e que a gente veja o rio de água de vida que é Jesus. A minha oração é para que o Senhor ele abra os nossos olhos e que o Senhor dê essa ordem para cada um de nós, para abrir os olhos e para que a gente possa enxergar Jesus como um rio de Deus na nossa vida. Por muitas vezes nós não estamos tendo acesso a Jesus porque os nossos olhos estão fechados. Por muitas vezes você não está conseguindo beber da fonte de vida porque o medo está te deixando com os olhos fechados. Talvez o seu medo tenha te impedido de chegar até o poço. O seu medo tem te deixado cego, cega, para enxergar o poder de Jesus na sua vida. A palavra de Deus diz que se creres, verás a glória de Deus. Crer não é um sentimento, é uma escolha. E se a gente crer, a gente vai ver a glória de Deus. Mas para a gente ver, os nossos olhos precisam estar abertos. É impossível que a gente veja a glória de Deus com os nossos olhos fechados, com o medo tomando conta. Deus hoje ele quer abrir os nossos olhos para que a gente veja a glória de Deus na nossa vida. Não deixa de confiar no Senhor nos momentos difíceis, mesmo quando tudo sair do seu controle. Mesmo quando todas as coisas estiverem difíceis e quando todo o diagnóstico for contrário e quando a empresa fechar e quando faltar, não feche os seus olhos. Porque com os olhos fechados é impossível que você veja o rio que está passando do seu lado. Com os seus olhos fechados é impossível que você veja a provisão que o Senhor está trazendo para a sua vida. Com seus olhos fechados, talvez você esteja achando que tudo se acabou e que não tem mais sentido, e que não tem mais como, e que Deus não pode fazer. E tudo que o Senhor quer fazer nessa noite é: abra os seus olhos. Tem um rio do seu lado. E você está chorando por água. Você está chorando por coisas que o Senhor é, porque a palavra dele, quando ele se apresenta a Moisés, ele fala: eu sou. O eu sou está com você. Você precisa de paz, eu sou. Você precisa de confiança, eu sou. Você precisa de financeiro, eu sou. Você precisa de confirmação, eu sou. Você precisa de restauração, eu sou. Você precisa de um milagre, eu sou. Não tem nada que a gente precisa que Deus não seja. Mas os nossos olhos precisam estar abertos para que a gente veja isso nele. Só o Senhor
pode trazer vida aos ossos secos. Ao vale de ossos secos, é só a palavra do Senhor que pode trazer vida. Existe poder na palavra de Deus. Existe poder quando nós confiamos em Deus. Porque o mesmo Jesus que trouxe Lázaro, que estava morto há 4 dias, é o mesmo Jesus que hoje caminha ao nosso lado. O mesmo Jesus que fez o paralítico andar depois de 38 anos, é o mesmo que nós temos acesso hoje. É muito fácil a gente acreditar nas palavras da Bíblia, nas histórias da Bíblia e acreditar que Jesus fez isso há 2000 anos atrás. Mas por que é tão difícil acreditar que esse mesmo Jesus é esse que está aqui com a gente, que continua fazendo? O mesmo Jesus que fez o cego enxergar. O mesmo Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue. O mesmo Jesus que expulsou demônios e que ressuscitou gente e que curou. É esse Jesus que caminha ao nosso lado. Ele não mudou, a palavra diz que ele não mudou, ele continua o mesmo. O mesmo Deus que tirou o povo da escravidão e que guiou ele com nuvem de glória, com nuvem de fogo. O mesmo Deus que fazia cair maná dos céus para o seu povo não perecer no deserto. Esse é o Deus que a gente crê. Esse é o Deus que eu falo para vocês toda sexta-feira. Esse é o Deus que vocês oram. Esse é o Deus que vocês acreditam. É o Deus que fez tudo isso há 2000 anos atrás. Ele é o mesmo Deus hoje. A palavra de Deus diz que ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Por que nós temos a tendência a acreditar em tantas coisas que o Senhor fez? E quando chega a nossa vez de viver os milagres dele, viver as promessas dele, a gente não acredita. Existe um lugar mais profundo que a gente pode acessar confiando em Deus. Existe uma intimidade maior que a gente pode encontrar em Deus quando as coisas fogem do nosso controle. Porque as coisas podem fugir do nosso controle, mas elas nunca fogem do controle de Deus. Deus, ele nunca é pego desprevenido, despreparado. Deus nunca ele vai se surpreender com algo porque ele já sabe todas as coisas. Deus já está no futuro. Deus está no presente. Deus está na frente. Ele não é pego desprevenido. Nada foge do controle de Deus. E se a gente confia que esse Deus que a gente serve é esse Deus que tem a nossa vida toda firmada em suas mãos, por que a gente sente medo? Porque a gente fecha os nossos olhos. Como a gente pode encontrar força para confiar no poder de Deus quando tudo escorre das nossas mãos? Onde encontrar forças para confiar em Deus quando as coisas dão todas erradas do que a gente planejou. Onde encontrar forças quando a gente recebe um diagnóstico, recebe uma carta, recebe uma separação, recebe uma notícia de morte. Todos temos dificuldade em confiar em Deus quando a gente não consegue enxergar o próximo passo. E a gente tem muita facilidade em confiar em muitas coisas ao nosso redor. Nós temos facilidade em confiar na previsão do tempo. Nós temos facilidade em acreditar que nós vamos sair de casa e nós vamos chegar ao determinado destino. Nós temos facilidade em acreditar que a cadeira que a gente senta vai nos aguentar sentados. Nós temos facilidade em confiar em tantas coisas. Tem muitas pessoas aqui que têm facilidade até de acreditar nos signos e no que escrevem a seu respeito. Mas na hora de confiar na palavra de Deus,
aí não acredita, aí não confia, aí talvez não seja verdade, aí talvez Deus se enganou. Eu queria falar que muitas vezes a gente passa por diversos milagres e por diversos livramentos do Senhor todos os dias. E a gente continua não confiando que Deus está cuidando de nós. Hoje parece ser só mais um dia normal de trabalho, que a gente acordou, foi trabalhar, almoçou, passou o dia, agora a gente está aqui vendo uma live. Para mim, hoje foi mais um dia normal, onde eu levei as crianças para a escola. Depois elas fizeram todas as atividades. Agora elas estão dormindo, mais um dia normal. A verdade é que a gente tem muita dificuldade em ver todos os milagres e todos os livramentos que Deus nos deu durante o dia. Hoje não é só mais um dia normal. Hoje é um dia que o Senhor nos livrou de muitos acidentes. Assim como diz o Salmo 127, que se não for o construtor, é em vão, não adianta a gente colocar os nossos filhos nas melhores escolas. Se o Senhor não estiver guardando eles, não existe portões. Não adianta a gente ter o melhor carro e o mais seguro, se o Senhor não estiver guardando a nossa vida. Nada importa. Essa semana, eu não sei se todos sabem, provavelmente não, porque não foi tão divulgado. A filha de um pastor de Criciúma, ela foi sequestrada. Uma menina de 10 anos. E aquilo mexeu tanto comigo. Porque a gente acredita que pôr os nossos filhos para dormir é só mais um dia. É só mais um dia normal. E o Senhor ficou me trazendo na memória de que como foi para aquela família não ter a filha para pôr para dormir naquela noite. Porque Deus faz essas coisas, nem sempre nós vamos entender. Mas se a nossa esperança não estiver no Senhor, como continuar vivendo depois de um trauma desse tamanho? Em Eclesiastes fala que não tem como, ninguém é capaz de compreender tudo o que acontece debaixo do sol. Ninguém é capaz de compreender as coisas ruins que acontecem no dia a dia. Ninguém é capaz de compreender o que passa na cabeça de um ser humano de sequestrar a filha de uma outra pessoa. Tem coisas que nós não vamos ser capazes de compreender. Mas a nossa esperança precisa estar firme no Senhor. Que Ele sabe todas as coisas. Nem sempre a gente vai precisar compreender porque algo acontece. Eu brinco com o Bruno, a gente tem falado muito isso ultimamente, que a gente tem anotado muitas coisas no caderninho para perguntar para Deus quando chegar lá em cima: Senhor, por que isso aconteceu? Qual era o propósito disso? Qual era a intenção disso? Porque vão ter coisas que a gente não vai compreender. Só que por a gente não compreender, isso não nos dá liberdade de não confiar. Não compreender os planos do Senhor é diferente de não confiar nos planos do Senhor. Nós precisamos ter a nossa confiança firmada no Senhor. Porque se a nossa confiança estiver firmada em nós mesmos, ela se acaba. Por vezes a gente nos pega buscando a Deus, entregando e orando e clamando, e aí a gente jejua, e aí a gente entrega, e aí a gente faz o devocional direitinho, e aí a gente vai na igreja bonitinho. E aí os nossos planos são frustrados. E aí a gente, em determinados momentos, a gente fica decepcionado com Deus. Porque a gente se acha no direito de receber as bênçãos.
quão imaturo nós somos, quão mimados nós somos. Porque tem momentos que a gente quer ser tratado como um bebê, a gente quer tomar leite, e o Senhor já nos vê como adultos. O Senhor, Ele está querendo nos levar para um próximo nível, e muitas vezes a gente está querendo ainda ser tratado como um bebezinho na fé. A gente precisa entender que adultos vão ter problemas de adultos. Adultos passam por situações de adultos. Até quando a gente vai esperar e ter as nossas atitudes como um bebezinho, de ficar chorando e resmungando e dizer: eu queria isso e o Senhor não fez, o Senhor não nos deve nada. O preço da cruz é suficiente. Não é porque você ora, não é porque você está indo na igreja, não é porque você jejua, não é porque você vai no culto, que o Senhor tem que fazer algo por você. O Senhor já fez tudo. Tudo que recebemos agora é por pura graça e misericórdia. O Senhor não é obrigado a nada. Jesus não é obrigado a nada. Ele não é obrigado a suprir nenhuma das nossas vontades carnais. Ele não é obrigado a realizar nenhum dos desejos que a gente inventa e que a gente simplesmente joga para Ele e fala: Senhor, realiza porque o Senhor é Deus. Não. O preço dele já foi pago na cruz, que era pelos nossos pecados e para que a gente tivesse vida eterna. Eu sei que às vezes vocês vêm aqui e vocês querem escutar uma palavra de conforto e vocês gostam de escutar uma palavra de sobremesa, mas talvez essa comida de hoje não vai ser sobremesa. A gente está numa sociedade de crente mimado, buscando a Deus só para Ele fazer as nossas vontades. É isso que a sociedade está se tornando. Uma sociedade de crente mimado, que busca a Deus somente pelos presentes. Busca somente as mãos de Jesus e aquilo que elas podem nos oferecer, aquilo que elas podem nos trazer. E nós estamos esquecendo de buscar a Deus pela presença dEle, por quem Ele é. Em Oséias 10, o profeta diz assim: Deus fala isso através do profeta. Então eu disse: semeiem a justiça e colham a misericórdia. Lavrem o campo não cultivado, porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vocês. Vocês lavraram para a maldade, colheram a injustiça e comeram os frutos da mentira. Vocês confiaram nos seus carros de guerra e na multidão dos seus valentes. Talvez esse seja o tempo da gente buscar o Senhor. Buscar a Deus verdadeiramente até que Ele venha e Ele faça chover a justiça sobre nós. Confiar que todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus, isso precisa fazer parte da nossa vida cristã. O problema é que a gente acha que somente as coisas boas que acontecem na nossa vida cooperam para o nosso bem. Mas a palavra de Deus diz que são todas as coisas, não são algumas coisas, não são pequenas coisas. Todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. Isso precisa ser real em nossa vida e a gente precisa compreender essas palavras para a nossa vida. O preço da cruz, ela é suficiente. Buscar a Deus é o nosso dever até que Ele volte. Quando a gente começa a buscar o Senhor por quem Ele é
e buscando a presença dele, é inevitável que outras coisas não sejam acrescentadas, mas o nosso coração precisa estar voltado a buscar o Senhor por quem Ele é. Em Hebreus 10:35 diz: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Que nós não sejamos como aqueles que retrocedem, que nós não sejamos aqueles que abrem mão da confiança que a gente tem em Deus. A palavra dele nos diz que o justo viverá pela fé. Acima de todas as coisas, a nossa confiança precisa estar no Senhor. Não abra mão da confiança que você tem em Deus. Não retroceda, não volte atrás. Deus está nos chamando para perto dele, para que a gente busque a presença dele. E a gente tem inúmeros exemplos de confiança na Bíblia. Nós temos inúmeros milagres de pessoas que confiaram no Senhor. Nós temos a Bíblia toda, que é o nosso manual de vida. E uma das passagens que me chamou a atenção hoje, em Êxodo 33, que Moisés, ele fala para o Senhor, ele pede para o Senhor revelar os propósitos que ele tem. E ele fala para o Senhor assim: Moisés disse ao Senhor, tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Dissestes, eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. E Moisés fala assim para Deus: se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Moisés fala para o Senhor assim: ei, se você me ama, revela os seus propósitos. Ei, se você me ama, me fala tudo que você tem para mim, porque aí eu vou te conhecer mais, e aí eu vou continuar sendo aceito, e vou continuar fazendo as suas vontades. E muitas vezes essa é a nossa oração para o Senhor. A gente quer que o Senhor revele os propósitos dele, porque talvez fique mais fácil a caminhada. Mas a resposta de Deus para Moisés é a mesma que ele nos dá hoje. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Tem momentos na nossa vida que você quer pessoas, que você quer palavra de pessoas, que você quer confiar em pessoas, que você quer confiar nas coisas que estão na sua vista. E a resposta do Senhor para a sua vida é: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Quando o Senhor nos acompanha, quando a nossa confiança está no Senhor, Ele nos promete descanso. Tem momentos que a gente quer compreender os propósitos do Senhor para a nossa vida. A gente quer compreender o propósito da dor que a gente tem passado, a gente quer entender o propósito dos planos frustrados, a gente quer entender o propósito das portas fechadas, e a resposta do Senhor, ela é só uma: ei, eu vou te acompanhar, eu vou estar com você, eu vou te dar descanso. Não importa se a porta fechou, se o diagnóstico for ruim, se os teus planos forem frustrados, eu estou acompanhando você. É preciso que você confie em mim. Tem coisas que nós não vamos precisar entender e Deus não vai nos dar a capacidade de entender. É somente confiar, crendo que o Senhor está do nosso lado. E eu queria que vocês substituíssem
uma palavra agora pelo seu nome. Eu vou falar um nome que eu tô vendo que tá aqui conversando. Eu não consigo acompanhar o que vocês falam, porque senão eu me perco. Mas em Isaías 40, Deus dá uma promessa para o povo de Israel. E ele fala assim: ó Jacó. E eu vou substituir pelo meu nome, então. E ele fala assim, Isaías 40, 27 ao 31, ele diz assim: ó Daniela, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Daniela, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Eu queria que vocês anotassem esse versículo. Anota Isaías 40, do 27 ao 31. E antes de dormir, vocês leiam com os seus nomes esse primeiro versículo. Ó Daniela, como pode dizer que o Senhor não vê o que passa? Ó Rafael, como pode dizer que o Senhor não vê o que passa? Ó Bruno, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Ó Priscila, como pode dizer que o Senhor não está te vendo, você não ouviu, você não entendeu? O Senhor é Deus eterno. Os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Os que confiam no Senhor voam alto como águias. Os que confiam no Senhor correm e não se cansam. Os que confiam no Senhor caminham e não desfalecem. Os que confiam no Senhor. Nós não podemos nos cansar de correr em direção a Deus, porque nós somos o povo que confia nele. Nós não podemos nos cansar porque a gente se decepcionou, porque a gente foi ferida. Por muitas vezes vocês confiaram nos seus braços, vocês confiaram nos seus carros de guerra, vocês confiaram na sua capacidade, vocês confiaram na sua inteligência. Por muitas vezes vocês confiaram no que vocês podiam fazer. Mas agora o Senhor diz que é hora de voltar para o Senhor. É hora de abrir os olhos, enxergar o rio de Jesus na sua frente. Agora é hora de cultivar os seus campos, de semear a justiça. Agora é hora de buscar a face do Senhor até que Ele venha. Talvez alguma coisa possa ter acontecido na sua vida que te fez desconfiar de quão grande Deus é. E talvez você possa estar se perguntando, mas como que eu vou confiar em Deus se está tudo dando errado? Mesmo depois dessa palavra, eu ainda não consigo confiar. Mesmo depois dessa palavra, eu ainda não consigo descansar. Mas a forma que você vai confiar em Deus é buscando a presença dele. A forma que você vai confiar em Deus é meditando em tudo que Ele já fez, em tudo que você já passou. E olha onde você está. Ou você pensa que você está hoje aqui, que você está onde está hoje. Como que Deus cuidou de você lá atrás? Talvez você antes não conhecia o Senhor. E agora você conhece e a sua fé está abalada. Isaías 40, do 27 ao 31.
Antes você não conhecia Deus e aí você tinha mais confiança do que tem hoje. Eu quero te dizer que mesmo quando você não conhecia o Senhor, Ele já te conhecia. Mesmo quando você não confiava e não acreditava em nenhuma palavra do Senhor para sua vida, Ele já tinha te escolhido. Ele já tinha separado você. Ele já tinha combinado esse dia. Ele já tinha esse dia preparado para dizer para você que você precisa confiar. Mesmo se todos ao seu redor estiverem te falando ao contrário, se a palavra do Senhor que está no seu coração fala algo, você precisa acreditar na palavra do Senhor. Chega de acreditar em todas as palavras contrárias. Chega de acreditar nas notícias dos jornais. Chega de acreditar naquilo que o mundo vem tentar nos fazer engolir. Se você tem uma palavra do Senhor para a sua vida, se agarre nela e não retroceda. Somente o Senhor vai te dar descanso. Não canse de esperar nele, porque quem confia no Senhor não se cansa. Renove as suas forças hoje para acreditar no que Deus pode fazer sim na sua vida. Você e eu, nós temos que parar de ser telespectadores dos milagres que acontecem na vida das pessoas e acreditar que o Senhor sim, Ele pode fazer na nossa. Que o Senhor sim, Ele tem escutado. Ele escuta o nosso clamor, Ele escuta o nosso pedido. Eu me lembrei de uma passagem, eu sei que a live já ficou longa, mas eu me lembrei de uma passagem lá em Crônicas que diz que enquanto o povo de Judá ele cantava louvores, eles estavam numa guerra e existiam homens invadindo Judá. E eles estavam numa guerra. E aí diz que enquanto o povo de Judá cantava louvores a Deus, Deus preparou emboscada contra os seus inimigos. Os soldados inimigos mataram-se uns aos outros. Enquanto a gente louva, enquanto a gente busca, enquanto a gente clama a presença de Deus, o Senhor vai trabalhando a nosso favor. A palavra de Deus lá em Crônicas diz que o louvor confundiu os adversários. O povo de Judá se dispôs a buscar a Deus em vez de ficar com medo. E eles declararam o quanto Deus é grande. Eles permaneceram firmes e esperaram em Deus. A palavra do Senhor veio a eles e o Senhor disse: ei, essa guerra é do Senhor, essa guerra não é de vocês. Esperem e vejam o que o Senhor vai fazer. Talvez Deus esteja me enviando hoje para dizer que essa batalha é do Senhor. O povo adorou, louvou, e o Senhor derrotou os inimigos deles, confundindo, a tal ponto que eles acabaram tirando a vida entre eles. Que Deus tremendo é o Deus que a gente serve. Por muitas vezes você está com medo dos seus inimigos, está com medo dos seus adversários, está com medo da guerra, está com medo do que vem vindo contra você. Mas a palavra do Senhor diz que essa guerra é do Senhor. Se você confiar no Senhor, se você se dedicar a buscar tempo, a buscar a face do Senhor, os seus inimigos serão confundidos entre eles. Você não vai precisar lutar. O que você precisa fazer muitas vezes é só confiar no Senhor. Se creres, verás a glória de Deus. Deus está com você.
assim como Ele esteve com Moisés. Deus está com você, assim como Ele esteve com o povo de Judá. Deus está com você todos os dias. Confie somente na palavra de Deus. Confie com todo o seu coração. Entregue toda a sua esperança ao Senhor e não desconfie, não retroceda. Não desconfie da palavra do Senhor, porque quando a gente crê, a gente acessa a glória de Deus. Quando a gente crê, a gente tem acesso a milagres de Deus que Ele nos confia com a nossa confiança. Quando a gente confia no poder dEle, Ele nos entrega milagres. Então, crie muitas expectativas no Senhor, porque a palavra de Deus nunca vai nos frustrar. A palavra de Deus nunca vai nos machucar. Todas as vezes que nós somos frustrados é porque a gente colocou a nossa confiança em nós mesmos. Porque quando a gente coloca a nossa confiança no Senhor, os nossos sonhos não são frustrados. Essa foi a palavra que Deus ministrou no meu coração. Eu não sei se ela faz sentido para vocês. Eu não sei quem precisava ouvir essa mensagem além de mim. Mas eu creio que o Senhor está querendo nos chamar para um nível mais profundo de entrega e de confiança em quem Ele é. Não só no que Ele faz, não só no que Ele pode fazer, mas Ele está nos chamando para um nível mais profundo de confiança nele mesmo, sem esperar nada em troca, sem esperar os milagres, sem esperar as bênçãos, sem impor sobre Ele o que Ele tem ou não que fazer. O Senhor está nos chamando para um nível de arrependimento onde a gente se entregue a Ele e queira e busque somente a palavra dEle, confiar nele. A palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então que você possa sair dessa noite trazendo à memória tudo aquilo que te dá esperança. E que você possa passar um filme na sua cabeça de tantas as coisas que o Senhor fez e que você não se canse de confiar no Senhor. Que você, a partir de hoje, possa voar alto, possa correr e não se cansar. Que você não desista dos sonhos que o Senhor te deu, porque talvez para você a água pode ter acabado, talvez para você o sonho pode ter terminado, talvez para você possa ser o fim. Mas para o Senhor, Ele está dizendo que Ele é um rio de água que está do seu lado, só falta você abrir os olhos. Quando Ele der essa água para a gente beber, quando Ele der a água dele para você beber, jamais você sentirá sede. Você terá vida, nós teremos vida, nós teremos um futuro, nós cresceremos. Nós cresceremos não só em maturidade, nós cresceremos em conhecimento, em confiança. Nós nos tornaremos mais cheios do Espírito Santo. E isso nos fará descansar nas promessas do Senhor. Descansar porque nós conheceremos de perto um Pai que não mente, um Pai que não engana, um Pai que não nos frustra. Eu creio nessa palavra e eu espero que vocês tenham sido abastecidos pela graça e pelo favor de Deus nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por essa palavra. Obrigada, Jesus, porque o Senhor não nos desampara. Obrigada, Jesus, porque a Tua palavra ela é um norte para a nossa vida. E quando a gente insiste em desanimar, o Senhor nos carrega pela mão. O Senhor nos pega no colo muitas vezes. E o Senhor traz alívio para a nossa alma. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor fez até aqui. Nós queremos nos colocar diante do Senhor e te pedir perdão por
todas as vezes que te buscamos somente para receber os teus milagres, somente para receber os teus presentes. E nós, por muitas vezes, não tivemos paciência em querer a tua presença. Nos perdoa, Pai, por tantas vezes nós sermos tão ingratos. Nos perdoa, Pai, por tantas vezes nós não agradecermos pelo milagre de ter sobrevivido a mais um dia nesse mundo tão injusto. Nos perdoa, Pai, por tantas vezes nós não olharmos para os nossos filhos, Pai, e vermos como eles são milagres e herança do Senhor. Pai, nos ensina a te colocar no centro da nossa vida, no centro da nossa casa, no centro dos nossos negócios, no centro do nosso relacionamento, no centro da nossa vida, Pai. Para que tudo que a gente faça tenha sentido, Pai. Quão triste é uma vida sem propósitos, Pai. Então nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos abastecer de um propósito de vida que é te exaltar, adorar o teu nome, te servir, Senhor. Que a gente possa compreender esse propósito de vida, Pai. De ser sal e luz nessa terra, Pai. E poder levar o teu nome aonde quer que o Senhor nos plante. Eu oro por cada família aqui representada. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha com a tua presença nessa noite e que todo espírito de medo caia por terra. Abra os olhos, Senhor, de cada um que está aqui, para que eles te vejam, Senhor, para que eles te enxerguem do lado deles, caminhando ao lado deles, sendo a luz que eles precisam, Senhor, para ser guiado na escuridão. Senhor, eu oro para que os olhos se abrem nessa noite, Pai, e que o Senhor possa se revelar a cada um deles, que todo espírito de incredulidade caia por terra, que todo diagnóstico de morte caia por terra, que todo diagnóstico de separação, de doença, Pai, que caia por terra em nome de Jesus. Nós cremos num Senhor, num Deus que cura, que efetua milagres. Nós cremos num Deus que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Pai, obrigada. Obrigada, Senhor, por ser real e pela tua palavra se renovar a cada manhã. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa cada família aqui representada. Eu oro por uma noite de sono restauradora. Eu oro, Senhor, para paz nos lares, Pai, de cada família aqui. Eu oro, Senhor, para que o teu Espírito Santo visite cada esposa, cada marido, cada filho, Senhor. E que nós possamos ter a nossa família cheia do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, gente. Hoje estendeu, mas eu acho que eu consegui compartilhar com vocês tudo aquilo que Deus falou no meu coração essa semana. E é isso. Que Deus abençoe vocês. Boa noite. Até semana que vem. Que Deus abençoe vocês.